Estamos retornando com o programa Velha Nova Friburgo. Nosso convidado é Jorge Carvalho. Já falamos sobre a profissão de comissário que foi extinta, sobre a banda, alguma coisa de futebol. Agora, Jorge, você é um personagem político na história aqui de Nova Friburgo, né? O que te levou a ingressar na carreira política e como é que era a política daquela época? Olha, Janaína, na minha casa tinha sempre 3 assuntos que conversávamos e a gente participava. Juca conheceu muito meu pai gostava muito de conversa, né? De contar casos e tal. Ele era getulista, ele era muito fã do Getúlio Vargas, do Amaral Peixoto, era muito amigo do Dr. Amâncio. O Dr. Amâncio chegou a ser jogador do Esperança Futebol Clube, era um bom jogador, né, Juca? Com certeza. E meu pai tinha sido técnico dele. Só para as pessoas entenderem, Amâncio foi prefeito de Friburgo. Que a gente tem muita pessoa que assiste o programa e não conhece esses personagens da história. E lá na sapataria, papai chegou a fazer chuteiras para o Dr. Amâncio jogar. Lá no Esperança. Depois jogou no Vasco também, né? Também, né? Quando ele foi para Niterói e tal, e acabou jogando no futebol profissional lá. E nós conversávamos muito sobre política, sobre esporte, especificamente, futebol e sobre música. Meu pai, ele ouvia muito a Rádio MEC, aquelas músicas clássicas. Então, era basicamente essas conversas. Você vai pegando gosto por essas coisas, né? E eu fui estudar, fiz o meu ginásio, o meu científico, no Colégio Rui Barbosa, que depois passou a ser o Colégio Estadual de Nova Friburgo. E ali no centro estudantil e tal, você começa a participar da política estudantil. Da política estudantil, eu já formado professor, fui para a política sindical. Fui muitos anos diretor do Sindicato dos Professores, aqui de Nova Friburgo. E pelas mãos do saudoso prefeito Amâncio Azevedo, ainda jovem, entrei no MDB. Naquela época do bipartidarismo, Arena e MDB, eu comecei a fazer parte do MDB, com o Amâncio, com o Paulo e tal. E quando o Paulo ganhou a prefeitura, em 89, me convidou para ser o secretário de Educação dele, naquele primeiro governo. Você já começou então como secretário, antes você não foi vereador, não? Não, Já foi secretário. Fui ser secretário de Educação, passei 4 anos lá à frente da Secretaria de Educação e Cultura e fizemos um trabalho razoável que me credenciou a candidatar a vereador. E eu fui eleito primeiro mandato em 1992, que eu assumi o primeiro mandato já como primeiro secretário da Câmara. Aí fui reeleito em 96 e fui eleito presidente da Câmara no período que eu cumpri de 97 até 2000. Depois tive mais 2 mandatos, mas esse período de 97 a 2000 foi o período que nós fizemos uma mudança muito grande na legislação interna da Câmara. Nós reduzimos o repasse do município, do Executivo para o Legislativo, que era de 11% da arrecadação, nós passamos para 7%, e com essa economia nós conseguimos comprar aquele prédio que o Banco do Brasil estava fechando ali a sua agência. Eram 2 agências, né, aqui do Banco do Brasil. A da Farinha Filho eles iriam fechar. Nós ficamos sabendo, tínhamos os recursos, compramos aquele prédio e transferimos a Câmara, que já estava num espaço bem muito modesto, pequeno, né? Passamos lá para a Farinha Filho. E nesse período foi um período de... Foi que 97 ou... Foi em 98 que nós compramos aquele prédio. Só para as pessoas entenderem, a Câmara funcionava numa das salas do solar do Barão de Nova Friburgo. Exatamente. Onde funcionou a prefeitura, funcionava... A prefeitura comprou aquele prédio, né? A prefeitura funcionava de um lado, a Câmara do outro, e ainda tinha biblioteca pública. E depois passou a ser biblioteca, quando a Câmara saiu, né? Não. Era em conjunto? Era, mesmo quando a prefeitura ainda estava ali, tinha uma salinha que era da biblioteca.
Aí o doutor Heródoto comprou aquele prédio do Barão de Duas Barras, né? Que está a Faculdade de Odontologia. E levou para ali. Quem que comprou, Heródoto? Heródoto, no primeiro governo dele. Comprou, alugou, não sei, levou para lá a parte... A Fundação Educacional, a FONF, o próprio gabinete do prefeito era ali. Aí, quando o doutor Amâncio assumiu o segundo mandato dele, o ramal ferroviário tinha sido extinto. 67, né? Foi. O ramal foi extinto em 64. 64? Isso. Aí o doutor Amâncio comprou o prédio que era a estação de passageiros, onde hoje está a prefeitura com o nome de Palácio então Barão de Nova Friburgo. Amâncio. Exatamente, o doutor Amâncio levou para ali, porque a prefeitura tinha vários pontos de funcionamento na cidade, né, Ju? Verdade. Ela era diversas secretarias espalhadas, e ele levou para ali e unificou o funcionamento. Eu não sabia que tinha funcionado onde era o palacete do Barão de Duas Barras. Funcionou. Ali, inclusive, Janaína, esse palacete Barão de Duas Barras, que depois foi cedido também para a FONF, havia uma época em que o governador do estado do Rio passava férias em Friburgo. É residência, né? E Friburgo se tornava a sede capital, do governo. Né? Mas chegava a vir? Hein? Chegava a vir. Porque eu já vi no jornal a prefeitura disponibilizando essa residência para o governador vir a Friburgo. O Roberto Silveira veio, Roberto Silveira veio. Vinha, ficava aqui. Jeremias veio. Diversos deles vinham. E era muito importante Friburgo, né, naquele momento. Olha que estratégia, né, da época, né? Trazer o governador, se bem que hoje em dia não sei se faz seria bom. mesmo. Mas o Jorge estava falando uma coisa, desse momento dele quando presidente da Câmara, junto com o governo Paulo Azevedo, de poder fazer essas mudanças. Isso é fundamental. Você vê como que hoje poderia funcionar nesse solar do Barão uma Câmara, uma prefeitura do outro lado, uma biblioteca, a cidade vai crescendo, né? Quer dizer, então a importância, quando o prefeito tem visão, e a gente às vezes quando exalta o Paulo Azevedo, o Amâncio, né? O Amâncio comprou o prédio atual da prefeitura, o Paulo comprou junto com a Câmara o Banco do Brasil. O Banco do Brasil. Depois o Paulo, já no governo, negociou para que aquele espaço do DR, né, Jorge? Exatamente. Que é hoje o fórum, certo? E que foi mal aproveitado. Paulo fez um projeto para que o Fórum de Friburgo fosse construído sobre pilotis, ia pegar toda aquela frente ali da Avenida Euterpe, onde está hoje, mas numa condição bem maior, de tal maneira que pudesse atender futuramente ao crescimento da cidade. O que aconteceu? O fórum hoje ainda precisa se utilizar do nosso fórum antigo, que foi outro espaço que o Paulo adquiriu, né, Jorge? Dentro do governo, quando a gente... Ali foi uma permuta. Inclusive, eu era o presidente da Câmara nessa época, e aquele terreno lá embaixo, onde está o fórum hoje, pertencia ao município, que é onde funcionava o DR, lembra? Ali era a sede do DR, mas era cedido pelo município. Então, o Paulo fez com o Tribunal de Justiça, à época, o tribunal estava começando a ter sua autonomia financeira, e houve a proposta de permuta. A prefeitura faria cessão daquele imóvel da Avenida Euterpe, e o Tribunal de Justiça, o governo do Estado, na época, passaria o fórum para o município. E com a saída da Câmara ali, a tendência era se fazer, o projeto era um corredor cultural ali. A Câmara, o próprio Correio, tinha um projeto ali para o Correio, e o antigo Fórum. Aí depois, com a mudança de governo, eu não gosto de falar isso porque não vou botar a culpa nas pessoas, mas a falta de visão de quem sucedeu devolveu parte para o Tribunal de Justiça, o que não tinha que ser feito. Está ali a Justiça Eleitoral funcionando numa coisa que houve uma permuta. O Poder Judiciário é que tinha que, como disse o Juca, se planejado naquele imóvel da Avenida Euterpe para abrigar tudo.
Aí voltou a usar parte do antigo fórum, onde está lá hoje a questão eleitoral, e o município acaba perdendo, porque ali era para ser funcionar a Secretaria de Cultura, com os seus diversos projetos, tudo ali naquele prédio, dando uma vida e um objetivo àquilo que foi permutado lá no final da década de 90. Infelizmente, é o que eu digo sempre, o estadista ele tem a visão do futuro. Não é? Isso. E o politiqueiro, ele olha o dia. Ele apaga o Imediatista, incêndio. Ele administra apagando incêndio. Você, interesses pessoais. a pessoa que tem interesse na próxima eleição, ele administra hoje. Quem tem interesse e visão do futuro, ele administra com esse objetivo. Né? Então, quanta coisa que Friburgo conseguiu preservar pela visão dos seus administradores. É o prédio da antiga estação, né? É lá o Palácio Barão de Duas Barras, onde está a FONF, o fórum, quer dizer, coisas que você... Porque quando você faz, num país pobre como o nosso, e com tanta dificuldade, quando você toma uma decisão dessa, as críticas vêm. Principalmente quando nós compramos o Banco do Brasil, olha... Por que não investe no hospital? Porque aí vem aquele negócio de... A verba do hospital é verba carimbada. Carimbada, só pode gastar naquilo. Você só pode gastar ali. Certo. E a administração pública não é só a saúde. Se a saúde vai mal, a culpa é do administrador. Não é da falta de recursos, porque recursos tem. E a Câmara, em tese, é um fórum de debate para brigar. Exatamente. Até hoje em dia a gente vê as sessões lotadas, né? Tem que dar e outra coisa, comodidade a Janaína, isso. não precisamos pensar em curto prazo em espaço para o Legislativo nem para o Executivo. Isso está resolvido. Friburgo tem isso resolvido, a questão administrativa, Friburgo tem a questão do lixo resolvido, tem a questão da água resolvida, da iluminação pública. Esses problemas grandes que a maioria dos municípios brasileiros tem, nós não temos mais. Isso. Então eu digo hoje que administrar Friburgo é tocar o trivial. O trivial. Você precisa mexer alguma coisa? Precisa. O contrato da água precisa ser revisto? Precisa. Então é só fazer as correções, porque a estrutura está montada ao longo do tempo. Né? A gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente retorna com essas histórias incríveis da velha Nova Friburgo.